ministro da Fazenda, Joaquim Levy, anunciou ontem à noite um pacote de medidas para tentar reequilibrar as contas públicas. As medidas anunciadas são aumento da tributação sobre os combustíveis importados e sobre o crédito. De acordo com o ministro, as medidas têm o objetivo de aumentar a confiança da economia, à disposição das pessoas e dos investidores em tomarem risco e também disposição dos empresários em começar novas coisas. As alterações, ainda segundo o ministro Levy, têm a tendência de baixar a curva de juros de longo prazo. Vamos saber quais os impactos das novas medidas com o Leopoldo Grageda, que é matemático da área financeira e professor de economia da Universidade UNA. Professor Leopoldo, bom dia. Bom dia. Professor, como que essas medidas, então, interferem diretamente na vida do consumidor, do contribuinte? Num primeiro impacto, imagino essa questão do IOF, ao aumento do IOF, que passou de 1,5% para 3%, qualquer empréstimo atualmente do contribuinte, do consumidor, enfim, já diretamente atinge essa pessoa. O governo tem tomado uma série de medidas que vão limitar muito o crédito, né? Estão encarecendo muito o crédito, o IOF, né? As taxas de juros já estão subindo por causa da alta da Selic, que já tem ocorrido há alguns meses e tudo indica que vai continuar subindo. Né? A própria Caixa Econômica também anunciou um aumento de juros, né? Para o financiamento, né, da habitação, principalmente. Para a casa própria. Esse aumento do IOF não vai atingir os financiamentos de longo prazo, mas ele atinge os de curto prazo. Então, todo o crédito acaba encarecendo, né? O empréstimo, enfim, qualquer empréstimo hoje a curto prazo já sofre esse impacto. O aumento do IOF vai ser feito praticamente imediato, porque já começam a haver os repasses, né? Tem um período de 90 dias aí para entrar em vigor, mas muitas vezes, como é só uma mudança de alíquota, né? O mercado ele já se antecipa, né? Agora, professor, a gente tem também essa tributação aumentada em cima de importados. A gente pensa em compras menores, mas a gente não está pensando em, por exemplo, artigos como trigo. Trigo é importado, a gente é dependente de todo o trigo que vem de fora. O pão que a gente come é feito de trigo, ou seja, a gente vai sofrer impactos e muito sérios em relação a isso. O problema todo é que a gente, quando pensa em importados, muita gente pensa sempre num produto final, né, de consumo, como uma cerveja, alguma coisa assim, e a gente esquece que boa parte dos insumos da indústria são importados, né? Como você citou o trigo, vários componentes da indústria automobilística, componentes da indústria eletroeletrônica. Então, toda a cadeia produtiva vai sofrer com esse aumento aí. E naturalmente, isso vai acabar sendo repassado para o consumidor em algum momento, né? O governo diz, professor Leopoldo, que é uma tentativa de preservar um pouco mais a nossa indústria. Nós já tivemos exemplos no passado com relação a isso. De maneira eficaz, uma medida como essa, aumentar IPI de importados, protege realmente a nossa indústria? Ou isso não teve sucesso? Não, a indústria hoje em dia ela está numa situação muito complicada, porque, por um lado, é como a alta do dólar, né? Muita gente fala, protege a indústria. Só que hoje a indústria ela tem, por um lado, um endividamento em dólar muito grande, né? Muitas grandes empresas se endividaram em dólar, e, por outro lado, muitas empresas substituíram produtos, insumos nacionais por insumos importados. Então, a alta dos importados, ela afeta muito mais a indústria, né, aliada a uma restrição de crédito, né, que as taxas todas aumentaram. Então, essas medidas elas vão afetar muito a indústria, né, negativamente. Isso aí, sem dúvida. Quando o ministro diz que é uma medida que tem à disposição ou que tende a aumentar a disposição dos empresários em começar ou tentativas de novas coisas, o que ele quer dizer com isso? Porque ele praticamente quebra muitos setores produtivos em relação a seus insumos, justamente que são importados hoje. Essa dependência, né? O que o senhor está apresentando é justamente o oposto, né? A indústria vai sofrer muito com o aumento de importados, por exemplo. Eu acho que não há dúvida que essa frase do ministro aí não tem o menor cabimento, porque quando ele coloca que ele quer aumentar os investimentos, o governo tem tomado medidas no sentido exatamente oposto, né? De incentivar os investidores, a começar pela quebra, né, das relações já estabelecidas. Então, toda mudança que é feita, né, no sentido de alterar as regras, espanta os investidores, porque ela aumenta o risco, né? Quem vai fazer um investimento hoje, por exemplo, no setor elétrico, não tem a menor confiança
que o investimento que vai ser feito para daqui a 5 a 10 anos, as regras serão as mesmas, porque as regras estão mudando todas as horas, na calada da noite, e sempre no sentido de arrecadar mais para o governo. Então, está sempre sobrecarregando cada vez mais o setor produtivo. Então, se a ideia era aumentar a disposição dos investidores, eu acho que o governo teria que caminhar num outro sentido, no sentido de cortar despesas, no sentido da austeridade, né? Do combate à corrupção generalizada, e não no sentido de aumentar os impostos e sobretaxar ainda mais o setor produtivo, né? Sobretaxar os combustíveis, por exemplo. Até o ano passado havia subsídios, né, para os combustíveis e também para compras de automóveis. Hoje ele sobretaxa os combustíveis, quer dizer, morde a sopra, né? E aquela situação, quer dizer, quem vai investir no setor não tem como saber o que o governo quer, porque vai para um lado e vai para o outro, você não tem algo que oriente os investimentos. A gente não tem uma ideia de o que o governo quer para os próximos 4, 5 anos. Cada hora é uma coisa, que vai para um lado, vai para o outro. O setor elétrico, o setor é o mais drástico disso, mas também tem essa questão, por exemplo, o setor de habitação, né? Quer dizer, agora estava havendo um incentivo, agora vai para o outro lado. Então, fica muito difícil para o investidor, especialmente para o investidor que vai pensar em longo prazo, fazer qualquer planejamento com esse vai e vem, né? Aumento de confiança, então, também é uma falácia. Eu vejo que a ideia da presidente Dilma de trocar a equipe econômica no sentido de melhorar a confiança do mercado, isso está rapidamente indo para o brejo, né? Isso aí porque não é o exemplo que a gente gostaria de ver, né? Esse aumento, inclusive da CID, que é o imposto conhecido como imposto dos combustíveis, o ministro ontem disse que o aumento real mesmo para o consumidor vai depender da Petrobras, mas é difícil para o consumidor imaginar que um anúncio de um aumento de uma taxa como essa não seja repassado para o contribuinte, para o consumidor final. É muito difícil de acreditar nisso, né? Porque a Petrobras ela já tem uma situação muito complicada e, novamente, o que a gente vê é que, em vez da Petrobras, vamos dizer assim, lamber as suas feridas e conseguir combater a corrupção que está generalizada dentro da empresa, novamente vai passar a conta para o contribuinte e para o consumidor. Outro dia, professor, a gente falava sobre aumento das taxas de energia e fomos chamados aqui de Cavaleiros do Apocalipse. As meninas da CBN estão parecendo 2 Cavaleiros do Apocalipse. Mas a gente não está anunciando nada errado, não. A gente está falando do que é real, né? A gente tem uns tempos bastante obscuros pela frente, né? Nós temos um problema que a conta de luz, por exemplo, nós já tivemos até o momento 3 aumentos anunciados, né, sucessivos, e incidindo um sobre o outro, sendo que esse último que foi anunciado também não foi anunciado devidamente. Quer dizer, a gente não tem ideia quais são as regras que vão aumentar a energia. A gente sabe que vem um aumento pelas estimativas aí da ordem de 40% a 50%, dependendo da distribuidora, dependendo das condições específicas de cada local, mas também a gente não sabe exatamente quanto. Quer dizer, continuamos com o problema das regras não serem claras, né? Agora tem o aumento da tabela do imposto de renda que não vai acompanhar a inflação novamente, né? Junte-se a isso o fato de que nós não temos uma confiança grande no IBGE como tínhamos antigamente também. A gente não tem certeza de que a inflação anunciada é a inflação verdadeira, né? Então, depois de tanta polêmica, depois de tantos dados não divulgados em datas já esperadas, é de se desconfiar mesmo. Então está tudo caminhando no sentido contrário ao da confiança, né? Quer dizer, esperava-se que o governo fosse pelo menos tentar recuperar um pouco da confiança, e o que tem sido feito é a velha receita de passar a conta para o contribuinte, para o consumidor, e a gente não vê por parte do governo um esforço correspondente. Quer dizer, os aumentos dos salários de deputados, juízes, da própria presidenta, foram muito acima da correção da tabela do imposto de renda, por exemplo, né? E, mais uma vez, o grande
as grandes vítimas aí da situação vão ser os trabalhadores, especialmente a classe média, né? Pois é, por 20 dias aí, pelo menos, de novo governo, digamos assim, né? Vamos considerar novo, apesar de ser a reeleição. A gente já teve anúncio, então, de aumento dos combustíveis recente, aumento da energia, aumento dos financiamentos para habitação, dos produtos importados, de empréstimo com IOF. Isso só para citar alguns exemplos. Como o senhor disse, recaindo tudo para o consumidor. E nós temos aí, então, para 2015... um efeito cascata, que parece que praticamente todos os setores aí afetados, isso para a economia de um país, o que isso pode representar? A perspectiva realmente não é boa, né? A gente viu ontem o FMI revisando a perspectiva de crescimento da economia para baixo, né? Ontem, até na Globo News apareceu pela primeira vez um analista comentando que tem uma expectativa de redução do PIB, né? Então teríamos aí uma recessão e as medidas do governo não estão ajudando no sentido de recuperar a economia, né? Sintoma disso, a queda na Bolsa de Valores muito grande, né? E, infelizmente, começa muito mal esse novo governo, né? A gente pode pensar em desemprego, por exemplo, já começamos a ver, né, nas indústrias de automóveis, já houve demissões, e a gente pode pensar nisso também, crescimento, inclusive disso, né? Eu acho que é inevitável, né? Porque a situação, como vem sendo colocada aí, a gente falou muito custo sobre a pessoa física, mas sobre as empresas também a situação é muito complicada, porque, de um lado, a boa parte das medidas são no sentido de aumentar os juros e conter a demanda, então você limita, de um lado, o que as empresas podem ter de mercado, né? A tendência é um encolhimento do mercado consumidor, e, por outro lado, você onera as empresas com um aumento de custos muito grande, né? Um aumento de energia, né? Porque a gente falou dos aumentos das contas residenciais, mas para o consumidor industrial a situação é ainda pior, porque ele tem que ir ao mercado livre, onde o custo da energia ainda é muito mais alto, né? Então, a gente tem uma oneração muito grande dos custos para as empresas, né? Um aumento do salário mínimo acima da inflação e, por outro lado, uma contenção do mercado. Então, as empresas estão ficando cada vez mais apertadas também. E aí, fatalmente, como a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, as empresas vão tentar repassar o máximo possível que conseguirem para os preços, mas também, fatalmente, um corte de pessoal vai acabar acontecendo. Então, o desemprego tende também a aumentar. E com isso, taxa de informalidade aumentando também. O problema dessas medidas que a gente vê maior é que são medidas que acabam levando a um ciclo vicioso, né? Quer dizer, você cobra mais imposto, né? Sangra ainda mais o empresário, né? A pessoa física. Quando você já tem uma carga tributária das mais altas do mundo, né? Então, o aumento de uma carga tributária que já é muito grande vai empurrar mais gente para a informalidade. E aí isso leva a uma queda de arrecadação que vai levar depois, quer dizer, se o remédio é ir aumentando o imposto, quer dizer, vamos aumentar cada vez mais o imposto e vamos ter cada vez menos gente pagando imposto. Então, o senhor acredita também complicado. Que haveria talvez um aumento até mesmo de sonegação, ou enfim, uma medida que não sairia bem do jeito que o governo imagina, porque com todas essas anunciadas aí, principalmente pelo ministro da Fazenda, o objetivo do governo é aumentar a arrecadação aí de pelo menos 20,6 bilhões de reais. Mas há um sacrifício muito grande para se conseguir toda essa arrecadação, essa receita extra. O problema é exatamente esse, quer dizer, o governo ele construiu, né, ao longo do ano passado e dos últimos anos um rombo bilionário muito grande e agora ele quer tirar esse rombo em cima dos setores produtivos da sociedade, em cima do trabalhador, em cima do empresário. Então, é muito complicado, né, porque já vai sangrar mais ainda e é o tipo de medida que caminha para o lado errado, quer dizer, em vez do governo conter os seus gastos, combater a corrupção, né,
pelas estimativas do TCU, só o que se perde com a corrupção a cada ano é muito maior do que o rombo das contas fiscais do governo. Então, se houvesse um combate efetivo à corrupção, né, se parassem com a roubalheira, teríamos um efeito muito mais positivo para a sociedade, sem a necessidade dessa caixinha de maldades aí que está aberta a todo vapor, né? E cada dia temos novas surpresas. Professor essa generoso, caixinha de Pandora, né? Maldosa ainda por cima. Leopoldo Grageda, matemático da área financeira e professor de economia da Universidade UNA. Obrigada pela sua participação aqui no CBN Belo Horizonte. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia para todos.